E é interessante que você tinha falado de que, e eu já ouvi falar disso, você pode me confirmar se é verdade ou não, de que ter um sistema de crenças, acreditar em algo metafísico e tal, pode trazer benefícios para a saúde das pessoas. Como é que é isso? Então, era o que a gente estava falando antes. Ter um sistema de crenças mais sólido, ele ajuda a organizar a realidade para a gente, ajuda a organizar as próprias experiências internas, tudo isso que dá ordem para a realidade, dá ordem para si mesmo, te dá mecanismos para enfrentar adversidades e tal, tudo isso tende a ser positivo para a saúde. E aí as pesquisas têm mostrado isso consistentemente. Só que antigamente, e até bem recentemente, as pesquisas geralmente comparavam pessoas que já tinham essas crenças, pessoas que já eram religiosas ou esotéricas, entre elas mesmas. A comparação era entre elas mesmas. Porque quando você ouve, por exemplo, que existe uma associação entre religiosidade e saúde, o que a gente pensa intuitivamente? Uhum. Que compararam pessoas religiosas com pessoas não religiosas e as religiosas eram mais saudáveis. Tá, eu achei que era isso. É o que parece. Uhum. Só que na hora que você vai ver as pesquisas, até bem pouco tempo atrás, não tinha pessoas não religiosas no meio, sabe? Eles estavam comparando pessoas religiosas com pessoas religiosas. Ué. Então, assim, eram pessoas muito religiosas com pessoas pouco religiosas, mas que são religiosas. Comparando pessoas que são religiosas, que têm uma igreja específica, com pessoas que são religiosas, mas não tem uma igreja específica, um grupo específico. Sabe aquele perfil do... Sou uma pessoa espiritualizada, mas não tenho uma religião específica. Acredito em Deus, mas não sou de uma religião específica. Uhum. Porque tem vários fatores na religião que são benéficos. Por exemplo, o suporte social. Né? Você está ali numa comunidade, tem pessoas aí que te conhecem, que te acolhem. Então, você está dentro de um grupo religioso, uma igreja, um centro, o que for, é esperado que você tenha uma probabilidade maior de saúde psicológica do que uma pessoa que também acredita nas mesmas coisas, mas não tem esse suporte, ela não faz parte de um grupo e tal. Então, na hora que você compara pessoas que estão nessa pertença religiosa mais concreta com as que não estão, gera-se essa impressão de que pessoas mais religiosas têm uma saúde melhor. Só que aí começaram a comparar também com ateus. Né? Então é aquela pessoa não só que não tem uma religião específica, mas que concretamente não acredita em Deus, no sobrenatural, enfim. E aí surge um dado interessante, que parece que não é isso que afeta. Tem mais pesquisas acontecendo, é necessário pesquisar mais, porque são pesquisas novas, ainda não tem aquele volume de pesquisa todo. Mas o que parece por enquanto? Parece que não é o tipo de crença. Então, não é ser ateu que vai fazer você ter menos saúde psicológica que uma pessoa religiosa, menos bem-estar. É a força da crença. Parece que é isso que conta. Então, vou parafrasear, vou imitar o professor Wellington Zangari, colega meu lá da USP, que ele gosta de resumir essa ideia o seguinte. É preferível, do ponto de vista da saúde, do bem-estar, ser um religioso forte do que um ateu fraco. Ou é preferível ser um ateu forte do que um religioso fraco. É a força com a qual você adere àquele seu sistema de crenças, seja ele qual for, que tende a ser protetivo para a saúde mental, tende a produzir bem-estar. E não o tipo de crença, entende? Faz todo sentido, porque pensa... Falar uma religião qualquer aqui, mas vou falar mais famosa. Um cristão que leva aquilo com bastante convicção, né? Ele vai ter uma série de regrinhas que ele segue ali que pode ou não trazer... Na maioria das vezes eu acredito que traga uma saúde maior pra ele. E o ateu que não acredita em nada, ele fala, cara, eu vou ver o que a ciência fala que me faz eu me sentir bem e vou fazer. Né? E o cara vai convictamente atrás disso. Sim, tanto o conjunto de princípios que podem ser positivos, né? As religiões, por exemplo, têm uma série de princípios, mandamentos, enfim, que tendem a ser legais para a vida da pessoa, né? Sim. Não roubar, não matar, não beber, enfim. Total. Mas ao mesmo tempo tem esse lado psicológico que afeta muito o bem-estar, que é o efeito assim, de organizar a vida. Peraí, eu vou espirrar. Pode espirrar, cara. Fica à vontade. Quem sabe faz ao vivo, né? Lógico. Somos seres humanos, né? São eles, não estão querendo deixar eu falar. Então tem esse lado que é o lado subjetivo de você acreditar numa coisa ajuda a dar ordem internamente para você. Lá vem outro. Que ajudam a dar ordem para a vida, sabe? Você acreditar numa coisa. Então, no caso do ateu, mesmo que ele não tenha um conjunto de princípios religiosos, ele tem um sistema de crenças que ajuda ele a explicar o sentido da vida, o que tem depois, o que não tem, o que é certo e o que é errado, entende? Tudo isso tende a ser bom, tende a ser protetivo pra gente, porque o caos, ele é que é complicado. A gente é muito ruim em lidar com o caos, com a falta de norte, a falta de um conjunto de princípios para seguir. Quanto mais caótica a vida, pior é pra gente. Então,
qualquer que seja o seu sistema de crenças, ele tende a ser protetivo, tende a ser positivo, pelo menos nesse lado psicológico. O sistema de crença, seja ele você acreditar que não existe, seja ele acreditar que existe, na maioria das vezes ele vai te falar o que acontece depois da morte, né? Seja lá, você vai morrer e não vai acontecer nada, é isso, aproveite a vida ao máximo que você puder, ou você vai morrer e você vai pro céu e vai aproveitar a vida, né? Tira um pouco desse medo da morte. Essa é uma das dimensões, com certeza. Eu, inclusive, me lembro de um amigo meu, que ele é ateu, aquele ateu militante até, e ele tem um problema de saúde concreto, bem grave, que já o levou a fazer umas 3 cirurgias de risco. Aquelas cirurgias assim que o médico fala, olha, você quer falar alguma coisa pra sua família? Fala agora, antes de ir pra cirurgia. É nesse nível. E ele já fez umas 3 dessa cirurgia. E um dia eu perguntei pra ele, né, fulano, e aí, cara, como é que você lida, né, com medo da morte, a questão da morte e tal? E aí ele falou basicamente assim, cara, eu sei que eu tô na mão das melhores pessoas possíveis pra me ajudar, que são os médicos, que são formados e tal, que conhecem as técnicas e tal. Eu não poderia estar em lugar melhor. É isso que me tranquiliza, percebe? Então, o sistema de crenças dele que gera esse bem-estar psicológico e tal, da mesma forma que uma pessoa religiosa poderia dizer, é Deus que vai me ajudar na hora, ele que tá guiando a mão dos médicos. Entende que não é o tipo de crença? É o fato de você ter e essa crença como se fosse uma proteção mesmo ali, é um negócio que cuida de você, te mostra a direção que as coisas podem tomar, o que esperar da vida, tudo isso tende a ser associado com bem-estar subjetivo. Isso é muito interessante, traz uma visão diferente sobre crença, né? Sobre acreditar em algo ou não acreditar. Faz a gente, tipo, beleza, se eu vou acreditar em algo ou não vou acreditar, deixa eu fazer isso realmente, certo? Pelo menos do ponto de vista da saúde e do bem-estar. Porque a gente pode discutir filosoficamente, por exemplo. Né? Se a gente for pensar filosoficamente, a ideia de você acreditar muito firmemente numa coisa pode não ser tão legal, porque você fica inflexível em relação a outras possibilidades. Você pode, por exemplo, entrar para um grupo aí, uma seita meio esquisita, e mergulhar nesse negócio de cabeça e se ferrar lá na frente. Né? E com as pessoas te avisando, falando, você está entrando numa furada, tá entrando numa furada. Mas a pessoa, não, eu tenho que acreditar. Entende? Então, não tem vida fácil para o ser humano. Estou dizendo que do ponto de vista da saúde psicológica, quando a gente olha diferentes sistemas de crença, quanto mais você acredita, quanto mais firme você é, isso tende a se associar mais com saúde e bem-estar. Mas a gente tem outros motivos para pensar nessas questões. Por exemplo, essa pegada mais, vamos chamar de filosófica aqui. É legal você acreditar, mas é legal você ter uma flexibilidade também, né? Não dá para viver no caos total sem acreditar em nada. Isso é impossível. Para o ser humano é impossível. A gente tem um viés, vai para algum lado. Mas é legal deixar aquela margenzinha de flexibilidade, sabe? Para mudar de ideia, para perceber que você tá errado. Uhum. A gente tá entrando na época de eleições aí, né? O que a gente mais vai ver é pessoas muito convictas e inclusive embarcando em furadas, seja para qual lado for, por conta da falta de flexibilidade.